Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta sexta-feira. Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa realiza nova inspeção. O entorno da Arena Pantanal foi um dos locais vistoriados. E ainda na lista do Tesouro Nacional é o entrevistado da semana. É o TCE Notícias do dia 21 de março que já está no ar. Olá, tudo bem? O analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, Heriberto Henrique Vilela, é o nosso entrevistado da semana. E o assunto são as principais mudanças no controle da destinação de recursos, segundo as normas da nova contabilidade pública. O tema foi abordado no ciclo de capacitação Gestão Eficaz. Olá, estamos com Heriberto Henrique. Ele foi um dos palestrantes do ciclo de capacitação Gestão Eficaz realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso esta semana, que teve como tema a nova contabilidade pública. Heriberto, seja bem-vindo em nosso quadro semanal. E durante o segundo dia de evento, o senhor falou sobre 4 temas. O primeiro foi classificação da despesa por destinação de recursos. Você pode falar um pouco sobre esse assunto? Determinadas legislações vinculam, ou seja, carimbam recursos para finalidades específicas. Então, nós temos recursos que ingressam na conta de um ente da União, do Estado, do município, e que tem que ser aplicado, por exemplo, com educação. Tem recursos que são vinculados com saúde, e por aí vai. As mais variadas possibilidades de vinculações que a legislação cria. Nos anos anteriores, muitos entes ainda não adotaram um mecanismo que possibilite o controle dessas vinculações. Então, a contabilidade, ela cria esse mecanismo, que é o mecanismo do controle das disponibilidades por fonte ou destinação de recursos, para possibilitar que recursos que ingressam nas contas dos entes, que seja assegurado que a aplicação desses recursos ocorra conforme a destinação definida em lei. E o segundo tema foi controle das disponibilidades por destinação de recursos. Na palestra nós aglutinamos os 2 temas, controle da receita da despesa por destinação e controle da disponibilidade, justamente porque o entendimento tem que ser feito em todo um contexto, ou seja, o que nós temos? Recursos que são carimbados. Então esse recurso é arrecadado pelo município, ele ingressou na conta, desde o momento que ele ingressou na conta bancária, é registrado como receita, parte pelo processo de execução orçamentária, chegando no pagamento, a contabilidade assegura, por meio do mecanismo da disponibilidade, seja na receita, na despesa, no controle da disponibilidade, que o recurso ele flua até o pagamento, garantindo o objeto da vinculação. Então é um processo que ocorre em todo esse contexto. Por isso que nós aglutinamos a palestra em uma única. Legal. E reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência foi o terceiro tema. Exatamente. A lei, antigamente, ela já demandava que a contabilidade do setor público adote o regime de competência. O que significa isso? O regime de competência significa demonstrar todo o ciclo da receita, no caso do tema receita por competência. Então, digamos, o município lançou R$1 milhão de IPTU, arrecadou 200 mil. Qual é a diferença da abordagem do regime de competência? A abordagem do regime de competência, em contraposição ao regime de caixa, vai me permitir avaliar o desempenho da receita. Então, por exemplo, arrecadei 200 mil. Essa informação por si só ela é extremamente útil porque por meio do que eu arrecadei, eu vou conseguir executar as despesas. Mas é interessante analisar o arrecadado de 200 mil vis-à-vis o que foi lançado. Aí é a abordagem do regime de competência. Aí eu verifico, lancei 1 milhão de IPTU, arrecadei 200 mil. Tem algum problema nesse processo de arrecadação? Então a adoção do regime de competência permite isso. Permite uma análise mais detalhada de desempenho a partir do momento que eu levo isso para as demonstrações contábeis e notas explicativas, permitindo o aprimoramento do processo de prestação de contas. E o último tema foi sistema de custos aplicado no setor público. Exato. Precisamos saber quanto custam as ações governamentais. Então, quanto custa o aluno? Quanto custa a educação? Quanto custa a saúde? Quanto custa a administração tributária?
Por quê? Porque a associação do custo das ações governamentais com os resultados vai me permitir aumentar a eficiência do processo de alocação de recursos. Então, eu citei um exemplo na palestra, como o nosso hábito de apenas fazer a avaliação de conformidade. Então, citei o seguinte exemplo. Digamos que a legislação, isso é verdade, a legislação, a Constituição diz que no mínimo 25% dos recursos de impostos têm que ser aplicados com educação. Isso é uma realidade. A legislação diz, no mínimo 25% dos recursos de impostos têm que ser aplicados com educação. Bom, eu posso ter dois municípios, digamos, caso hipotético, um aplica 30%, outro aplica 20%. O de 30% está cumprindo a legislação, o de 20% não. No entanto, eu posso ter o caso de que de o 20% está sendo mais eficiente do que o de 30%. Ora, eu simplesmente cumpri a legislação, mas eu não cumpri o que é mais interessante, que é a efetividade do gasto. Então, a adoção do sistema de custos vai permitir esse tipo de avaliação. Na sua opinião, quais os benefícios essa nova contabilidade leva para a sociedade, para a administração de todo o país? A adoção da nova contabilidade, ela entra com dois ingredientes, a adoção do regime de competência e a adoção da contabilidade gerencial. A adoção do regime de competência permite um aprimoramento do processo de prestação de contas, uma vez que eu vou ter que explicar como estão sendo geridos todos os ativos e todos os passivos. Então, isso aprimora o processo de prestação de contas. Nesse interim entra a questão da adoção do sistema de custos, que vai permitir aquelas análises de custos versus resultados. Então, são itens extremamente importantes para nós aperfeiçoarmos a gestão dos recursos públicos. Heriberto, muito obrigada pelas suas informações. A Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa do Mundo, do TCE, realizou uma nova inspeção e esteve em pelo menos mais 5 obras. A Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa do Tribunal de Contas de Mato Grosso esteve mais uma vez nas ruas para verificar se a Secopa está colocando em prática o compromisso firmado com o TCE, que é a entrega de 16 obras para a realização do Mundial de Futebol até o dia 31 de maio. Entre as obras fiscalizadas está a pavimentação e restauração das ruas no entorno da Arena Pantanal, Avenida 8 de Abril e do Córrego Mané Pinto, e ainda a duplicação da Estrada da Guarita, na qual foram constatadas algumas falhas. Existem alguns problemas de desapropriação e de migração de linha de elétrica da SEMAT, que já estão sendo encaminhados, já estão sendo resolvidos pela Secopa e pela SEMAT. A gente está acompanhando a execução desses trabalhos. No centro de treinamento, a gente constatou que o ritmo de trabalho hoje é maior, é mais intenso do que era no final do ano, mas ainda são obras preocupantes, porque o atraso é muito grande, então há muito atraso ainda a ser recuperado, então será acompanhada a execução para assegurar que as obras se concluam. É importante frisar que esse acompanhamento em loco contribui para o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ao acompanhar isso, a gente está constatando algumas irregularidades, algumas patologias, alguns serviços que já apresentam defeito, que não deveriam ter. Então, essas informações são repassadas para a equipe de auditoria que está fazendo o acompanhamento simultâneo. Elas podem ser contempladas nas contas anuais, pode ser aberto uma representação de natureza interna para cada uma delas, para garantir que eles sejam resolvidos. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do Tribunal de Contas. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!